No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 19 de outubro de 2025. Hoje, dia 19, dia que a Igreja está celebrando o Dia Mundial das Missões, que neste ano tem como tema Missionários da Esperança entre os Povos. E hoje no programa nós vamos conversar com o padre Anderson Madison, que é vigário paroquial da paróquia de São Miguel Arcanjo, lá em Extremoz, e é coordenador do Conselho Missionário Diocesano. E você também, claro, conhece o padre Anderson aqui do programa, que é a música da sua vida, que vai ao ar todos os domingos, logo mais às 4 horas da tarde. Portanto, já fica aí o convite para você acompanhar o programa A Música da Sua Vida, logo mais às 4 horas com o padre Anderson Madison. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luciano, bom dia a você, amigo ouvinte. É um prazer, uma alegria estar nesse programa, até com a voz um pouco embaçada, mas não podia deixar de faltar esse convite que é tão importante para falar para as nossas comunidades, para a nossa arquidiocese, e também para dizer o quanto é importante esta programação, esse programa Aprendendo com a Igreja, que é uma catequese viva e atuante aqui pela Rádio Rural e chega a tantos lugares. Muito bem, padre, vamos lá então. Hoje, dia 19 de outubro, dia que a Igreja comemora, celebra, lembra o Dia Mundial das Missões. O que é, padre, o Dia Mundial das Missões? Bom, o Dia Mundial das Missões é um dia que foi exatamente estipulado ainda no papado do Papa Pio XI, né, para lembrar sobre a importância da nossa própria realidade de fé da Igreja, né? Somos missionários por essência e também por nossa vocação, por nosso chamado, pelo batismo, configurados a essa missão. Então, a Igreja, quando chama para um determinado tema, não significa que aquilo começa a partir dali. Então não significou que a partir desta definição do Papa a missionariedade começa, não, já tinha, e claro, a riqueza da Igreja foi sempre esta, mas chama a atenção porque certamente para o tempo, talvez também, até hoje sobretudo, a Igreja precisa lembrar, né? Então no mês de outubro tira-se um domingo especial, o mês missionário do mês de outubro, mas se tira um domingo para lembrar disso, né? Então, a partir deste processo, muitas outras coisas aconteceram. Por exemplo, nós temos a campanha missionária, né, que também está dentro desse processo, que nesse fim de semana acontece. Há também a coleta missionária para ajudar as obras de evangelização no Brasil e no mundo inteiro. Então, a Igreja chama, quando o Dia Mundial das Comunicações, da mesma forma. Então, é para chamar a atenção, para que a comunidade como um todo realmente evidencie, coloque um foco naquele tema, mas lembrando que todo o processo já vinha acontecendo, é uma animação e uma chamada de atenção para o tema da missão. Padre, a gente recordando, voltando lá no tempo de Jesus, ele chamou os discípulos a serem missionários. Os discípulos dele foram missionários, né? E já se passaram aí mais de 2000 anos do nascimento de Jesus. A gente vive essa missionariedade, mas com um contexto completamente diferente naquele tempo. Mas a importância dessa missão de nós hoje, fiéis leigos, nessa campanha missionária? A missão parte sempre de um chamado, né? Jesus chamou os 12, chamou também os outros discípulos todos e nos chama também. Então, partindo do princípio de que é um chamado, naquele tempo foi um chamado dito específico a partir daquela realidade, mas que atinge até hoje, porque o chamado de Jesus, ele não tem validade, ultrapassa as gerações, porque o Evangelho é atuante. Assim como os desafios também são atuantes. Uhum. Como naquele tempo, por exemplo, como é você conviver com aquelas pessoas numa região tão simples, com desafios também sociais e políticos, religiosos também de muito peso, no contexto de imposições, as pessoas tinham dificuldades até de se relacionar com Deus, que era tudo muito proibido, tudo muito ali, né, detalhado pela lei judaica e pelo desdobramento dos 10 mandamentos. A gente sabe disso, né? Os 10 mandamentos, Deus assim distribui para Moisés, mas teve várias interpretações. Bom, digo isto, para aquele tempo,
chamar aquelas pessoas teve um sentido, né? Mas o princípio maior da missão é o chamado, a decisão e literalmente a abertura para o segmento. Então, quando a gente percebe aqueles que foram chamados, nenhum era da sinagoga. Todos eram pessoas distintas, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que estavam ali à margem, né? Isso quer dizer que o chamado, ele não tem categoria, tem a liberdade, né? Então, passa por este princípio. E aí hoje, mais do que nunca, continua a mesma coisa. Ao chamado, nós cristãos somos chamados à vida, somos chamados à missão pelo batismo, somos chamados a responder ao tempo presente com a nossa coragem de enfrentar o desafio, porque sempre vai ter, porque o evangelho é atuante, é atual, como também os desafios são. Você perceba que de lá para cá, eu digo, desde que o mal entrou no mundo, nós temos várias realidades como o mal se apresenta. Mas a gente também tem que entender que o evangelho consegue, pelo bem que faz e transmite, ser, digamos assim, o antídoto para enfrentar o mal do tempo presente. Então, o mês missionário, a campanha missionária, o dia da missão, os padroeiros da missão, né, que temos no mês de outubro, a espiritualidade missionária nos fortalece, e isso com certeza nos dá esse ânimo para vivenciar esse tempo com alegria e esperança. E o que é ser um missionário hoje, padre? Ser missionário literalmente é assumir a sua condição de batizado, não tem para onde ir para outro caminho. Você não é obrigado a ser batizado, né? Mas nós somos, como crianças, trazidos pelos pais, confirmados pelos padrinhos em nome da igreja, e a partir dali nós somos cristãos, filhos de Deus. Nós podemos assim dizer, somos desde a origem, porque Deus nos criou. Nós não temos o dom de dizer eu quero nascer. Deus convida a vida. Mas quando somos chamados ao batismo, aí já nos configura como literalmente missionários, porque nós somos seguidores de Jesus. Então o missionário cristão católico, ele segue Cristo por uma deferência do batismo, mas também por uma necessidade. Nós temos que tirar da cabeça essa ideia de que qualquer coisa que fazemos, seja na igreja ou coisa parecida, é porque Deus precisa de nós. Não, a missionariedade é necessidade nossa. É claro que Deus, sabendo que precisamos disto, Ele nos chama, né? Então o princípio parte disso. Ser missionário é literalmente hoje assumir o batismo e ter a consciência de que a partir do batismo eu também preciso transmitir as verdades da fé e em quem acredito. Não se admite o missionário de Jesus ter qualquer tipo de discurso ou de qualquer tipo de pregação que não vá por esse viés do evangelho, né? Eu dizia outro dia em uma realidade que às vezes quando você está na faculdade, alguém diz assim, você estude o autor. E tem gente que vai para o comentador. O comentador interpreta o autor. Às vezes nós falamos muito dos interpretadores, daqueles que falam do evangelho, mas às vezes falta a gente ir ao evangelho, a viver a experiência de Jesus, a saber como ele agiu. E aí a gente pode perder a essência. Então missionário é aquele que não perde a essência. Vai ao evangelho. E quando a gente fala de ir com o evangelho, padre, a gente vê também muitos trabalhos missionários, né, que são além fronteiras, né, missionários que saem aqui do Brasil, vão atuar em países, principalmente na África, onde é uma situação completamente que a gente conhece bem diferente da nossa, onde as pessoas realmente precisam de ajuda, de auxílio, de conforto espiritual. Agora, essa realidade é uma realidade muito próxima da gente, mas também esse trabalho missionário que é realizado no nosso território, ele é de fundamental importância para esse fortalecimento da fé e viver justamente nesse ano específico por conta do Jubileu da Esperança, né? Somos missionários no Jubileu de Esperança. Pois bem, você traz aí um tema muito importante, né? A missão agentes, que é chamada aquela que necessariamente você sai geograficamente, né, de um espaço para chegar em outro local. No entanto, hoje a discussão missionária ela vai para esse prisma, mas antes disso é uma missão adentra, é uma missão interior. Eu digo isto porque o processo de você sair para uma outra cultura é desafiador se você não trabalha primeiramente a sua própria humanidade. Como é que você vai chegar num lugar que você não conhece para fazer uma experiência diferente se você não tiver essa abertura de entender esse processo humano, existencial e cristão, por consequência. Então,
nós temos esse grande projeto da igreja de ajuda às igrejas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos várias igrejas irmãs. Eu, quando seminarista, morei praticamente 2 anos na Amazônia, lá em Porto Velho, e tínhamos lá várias experiências de igrejas do Sul que mandavam professores para ajudar na faculdade, no seminário onde estávamos. Também aqui do Nordeste, aqui também da faculdade de Recife, né, católica. Então, padres que vinham de outras dioceses para passar 3, 4 anos para esse processo de igrejas irmãs, outras que ainda estão até lá, né? Então, esse é o conceito, né? Você precisa entender que existem necessidades pontuais que precisam ser ajudadas. No entanto, o que é que nós estamos vendo hoje, Luciano? Até na Igreja do Brasil e na Amazônia, que sempre foi uma terra muito sensível, né? Uhum. Existe hoje um processo que é muito bonito de se ver, o fortalecimento das igrejas com as suas próprias realidades. Então, existem ainda muitas igrejas que ajudam enviando padres e religiosos para a ajuda da missão, mas também hoje os bispos que estão indo para a Amazônia são bispos brasileiros e aí conseguem trabalhar mais a vocação, o fortalecimento do seminário e o embasamento da própria formação, né, ali da base daquelas comunidades todas. Então, por exemplo, eu saí da Amazônia em 2014 para 2015 e hoje, por exemplo, Porto Velho, quando eu estava lá, tinha 50 padres e 11 padres somente encardinados da diocese, e esses alguns vindo de fora, e a grande maioria eram padres emprestados, sejam religiosos ou padres de outras dioceses. Hoje é diferente. Hoje já tem, da minha turma mesmo que eu estava lá, todos se ordenaram, então acho que de lá para cá uns 10 ou 15 padres foram ordenados, e aí você vai tendo um processo muito gradativo de fortalecimento da base de missão com as próprias pessoas da comunidade. O senhor me fez lembrar de uma experiência que eu fiz em 2009, que eu fui até São Gabriel da Cachoeira. Lá no limite. Isso, na boca do cachorro. E na época era Dom Song, o bispo de lá, e a gente conversando tal, ele falou assim, aqui a gente tem um problema muito sério, que nós temos o seminário e os padres, quando são ordenados, eles não querem ficar, eles querem ir para os grandes centros, querem viver outras realidades. E naquela época, a diocese daquele tamanho, com aquela responsabilidade fronteiriça que tinha, né, tinham 8 padres. Isso mesmo. E um desses padres machucou o pé, teve que vir para São Paulo para fazer uma cirurgia no hospital das clínicas. Sim. Ou seja, ficou com 7 padres. E nesse período, um dos nossos objetivos lá era mostrar as comunidades ribeirinhas, né? E eu até tinha comentado com o Dom Song, eu falei assim, Dom, será que a gente não poderia pegar o barco ali, né, para ir até uma comunidade próxima? Ah, não, tudo bem. Pegamos o barco, subimos o Rio Negro. Mas assim, a comunidade mais próxima, que eram 2 horas de barco, né? E no caminho, o padre que nos acompanhava falava assim, tem comunidade aqui que o padre vai uma vez por ano. Faz a desobriga. É chamado desobriga, né? Passa lá um dia, batiza, faz casamento, confessa, celebra a missa, batizado, faz todos os sacramentos possíveis. E aí você vê, né, a missão desses padres, desses sacerdotes, e também a missão da própria comunidade em si, em manter, né, aquela fé, né, sabendo que o padre só vai estar ali por uma vez por ano. Exato. Mas aí você me faz lembrar também, Luciano, é importante entender, quando eu falava da parte dos lugares sensíveis no Brasil, sobretudo lá no norte, a igreja, como disse, o evangelho é atual aos desafios, responde. Quando tivemos a dificuldade aqui da expulsão dos jesuítas, né? Sim. Então, aquela parte ali era evangelizada exatamente por eles, e aí nós tivemos que ter, depois de todo o processo, né, que a igreja ali ficou praticamente com as devoções fortes, e a festa do divino é muito bonita, são coisas espetaculares, a devoção do povo sustentou a igreja. A igreja então envia bispos missionários que vêm de congregações missionárias, e para aquele momento era a resposta, né? Você já chega com um missionário, um bispo missionário praticamente, e você traz vocações que vêm de fora, você traz até financiamentos, né, de fora, você constrói tudo praticamente, e foi uma resposta. Mas chegou um tempo agora que nós sabemos que a Europa passa por uma situação difícil de vocações, e agora como é que vai ser? A gente tem que ter a resposta. E qual é a resposta? Fortalecer as nossas realidades. E é isso que está acontecendo no Brasil. Então você tem
A igreja na Amazônia é uma igreja belíssima de se estudar, porque ela nos ensina muito, ensina demais. Eu vou dar um dado para você. Esse processo de iniciação à vida cristã, que estamos em implantação na Arquidiocese já há algum tempo, 2012, 2014, quando eu estava lá, já fazia 5 anos que estava em processo. Então, enquanto nós estamos trabalhando para um processo que já deveria ser assumido por todos nós, eles já estavam lá há muito tempo fazendo, porque é sobrevivência, meu filho. Ou você, por exemplo, você constrói uma igreja de madeira, né? Do mesmo jeito você constrói um salão paroquial para formação de catequese. Entende? Você tem, por exemplo, até onde eu estava lá, nessas comunidades de padres que assumiam 70, 80 comunidades e não dava para ir lá toda semana, nem todo mês, eram os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia que assumiam. Iam lá na igreja paroquial, pegavam a Eucaristia, levavam para o sacrário da capela e lá aquele ministro, junto os dois, celebravam o culto dominical todo domingo. Não deixava de ter a igreja, nem deixava de ter a Eucaristia, não era a missa, mas era o que se tinha numa realidade de comunidades tão grandes. Então, o que eu tenho para dizer nesse sentido é realmente, os desafios existem, mas a missão, a partir do Evangelho, é a resposta. Muito bem, Padre Anderson Madison. Estamos acompanhando, né? Estamos conversando com ele a respeito desse Dia Mundial das Missões. A gente vai um pequeno intervalo, Padre. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. Você fica conosco que a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 19 de outubro de 2025, hoje, Dia Mundial das Missões. E nós estamos falando justamente sobre as missões com o Padre Anderson Madison, que é o vigário paroquial da paróquia de São Miguel Arcanjo, lá em Extremoz, e é o coordenador do Conselho Missionário Diocesano, o COMID. Padre, no primeiro bloco nós falamos um pouco do contexto geral das missões, das realidades que nós temos aqui no Brasil e também fora do nosso país. E este ano vem com uma mensagem muito especial do Papa, né? do então Papa, Papa Francisco, que ele escreveu essa mensagem no começo do ano. Eu acredito que tenha sido uma das últimas mensagens antes do seu falecimento. E ela tem um tema bem chamativo, né? Que é Missionários da Esperança entre os Povos. Diz muito essa mensagem, né, Padre? Com certeza. Nós sabemos que nós estamos vivendo agora esse tempo do jubileu ordinário, né, dos 2025 anos da encarnação do Verbo, e praticamente esse jubileu foi preparado pelas mãos do Papa Francisco. E o Papa Leão XIV, claro que está dando também as suas contribuições, mas a gente bebe literalmente daquilo que o Papa Francisco deixou como contexto para a igreja. E falar da missão é exatamente esse contexto de falar da missionariedade entre as pessoas. E hoje nós temos que levar um contexto de esperança. Não é difícil a gente perceber o quanto as pessoas estão precisando compreender que nós temos que acreditar em Jesus, que Ele é a esperança, Ele é a resposta. Mas não é uma questão assim simplesmente de ideia, é uma questão literalmente de vida. Então, como você, por exemplo, levar a uma pessoa que já faz um trabalho de limite, quem trabalha com a pastoral social, quem trabalha nos grupos da pastoral da criança, sobriedade, esse é um ponto. Mas também, muitas vezes, há pessoas que estão dentro da igreja, no processo de pastoral, de serviço, de movimento, que também está sem esperança, né? Mas também tem aquelas pessoas que estão fora, que elas devem ser atingidas. Então, como falava há pouco tempo, a missão Agentes é aquela que você tem que ir até onde a pessoa está, lá fora, outro país. Ela é importante. Ela é uma resposta também para a necessidade da igreja e da humanidade. Mas também hoje fala-se muito dessa missão dentro da sua realidade. Não é mais só geográfica, ela é existencial.
Então, se desinstalar de projetos e protótipos de ideias de vida. Como a gente pode, por exemplo, atualizar o contexto pastoral, metodologicamente falando, utilizando-se de dados. Por exemplo, nós estamos vendo na Arquidiocese o Sínodo, que está trazendo grandes respostas e contribuições. Vamos ter agora o plano pastoral para os próximos 4 anos, como é que nós vamos trabalhar, e eu sei que a missão está entre os eixos mais importantes desse processo. Então, tudo isto, Luciano, tem que ter à luz do Evangelho a esperança. O Papa Francisco foi muito feliz, porque ele já tinha falado de misericórdia, né? O coração de misericórdia, o coração misericordioso é capaz de perceber os sinais de esperança. Sem a misericórdia, a gente não consegue ver os sinais da esperança. Então, este ano, a campanha missionária, o Dia Mundial das Missões, trata sobre isso, de que é preciso levar a esperança a todos os povos. E aí os povos significa outros países, outras nacionalidades, mas também o meu vizinho, a minha vizinha, o meu companheiro de trabalho, a minha família. E você sabe que um dos dados mais interessantes é que a família de quem, por exemplo, quem está dentro da igreja no processo de pastoral, às vezes não consegue evangelizar dentro de casa, né? O testemunho. Então, são questões que a gente tem que entender, que a chave da missão hoje, ela passa de um desinstalar-se geográfico, mas humano existencial. É muito mais forte. Agora, padre, tem um novo conceito, né, que surgiu, não sei se é recentemente, mas é atual, que são os missionários digitais. Sim. Né, padre? Sim. E se faz muito necessário nos dias de hoje, esses missionários digitais. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desses novos missionários, que também são missionários de esperança. Sim, claro. Luciano, é uma das coisas que, inclusive, a gente está percebendo agora, né? Que não adianta a gente falar de um projeto de missão sem perceber os meios digitais, né? Eles são extremamente positivos, eles chegam muitas vezes onde nós não chegamos e nós temos que dialogar. Então, o que eu acredito é que, como disse para você anteriormente, o Espírito e a missão, ele responde a partir do Evangelho às necessidades do tempo. Então você jamais pode pensar hoje em evangelizar simplesmente com aquilo que tínhamos atrás. É uma pena, em determinadas situações, que a pandemia foi uma grande tristeza da humanidade, mas em relação à velocidade de informação e comunicação, ela foi muito importante. Só que nós da igreja, em alguns aspectos, parece que a gente esqueceu o quanto ela nos ensinou, e em alguns lugares a gente retrocedeu as situações anteriores. A gente vai estar sofrendo com isso. Então, se você não dialoga, você literalmente é ultrapassado. Não que você vai dizer, o evangelho, não é que o evangelho se ultrapassa. Mas imagine quantos agentes nós temos nas nossas pastorais e paróquias que trabalham com isso. Que recebem para fazer, muitas vezes, conteúdos que porventura são conteúdos que evidenciam pessoas, projetos particulares, de empresas, mas eles têm a expertise de fazer bem tecnicamente. Eu falava esses dias numa conversa com o padre João Batista, que é o nosso coordenador pastoral, que o projeto de evangelização que passa por um caminho desse processo novo tem que passar por isso aqui. Chamar as pessoas pensantes, as pessoas técnicas, que sabem como chegar, mas ter o nosso compromisso de entregar ou trabalhar junto o conteúdo. O conteúdo nosso, nós sabemos o que é Cristo, é a esperança. E ele sabe como chegar à técnica. É como a pastoral da comunicação, que a gente sabe que alia isso, né? A técnica com a evangelização. Trabalhar os mesmos, mas também trabalhar a pessoa. E é isso que a gente tem que trabalhar. Então, não pode ser deixado de lado, Luciano, esse dado importante da força da mídia e, sobretudo, dos meios digitais, pela internet, sobretudo. E a gente percebe, né, padre, na Arquidiocese aqui, que a gente tem as nossas redes sociais, que, graças a Deus, elas são bem visualizadas, elas são Sim. bem compartilhadas, o engajamento das pessoas, né? E isso torna a nossa missão de comunicador, porque nós, comunicadores, também somos missionários, né? E o padre, antes de ser padre, foi da PASCOM também, né, padre? Sim, graças a Deus. Então ele sabe muito bem como que é essa missão nossa de comunicar a palavra do Evangelho, e nós temos ainda uma responsabilidade maior, que é fazer essa comunicação evangelizadora,
né? Sim. Porque qualquer palavra que a gente diga, qualquer frase mal colocada ou mal interpretada, ela pode derrubar muita história, né, padre? Então, esse trabalho missionário também da comunicação é fundamental e cabe, então, aí essa formação contínua dos nossos comunicadores. Eu digo a você, Luciano, é porque nós temos credibilidade. Graças a Deus. A igreja, qualquer pesquisa que você vai ver, a Sociedade Comum Fazenda é uma das entidades que tem mais credibilidade. Porque nós temos o Evangelho. Então, não tem para onde correr. A gente tem o conteúdo mais correto que nós podemos ter, perceber. Então, o que é que nos cabe? Exatamente aproveitar a credibilidade, o conteúdo que nós temos e utilizar os meios e as técnicas para alcançar. Eu digo sempre assim, hoje você conhece a fundo isto, né? As pessoas gostam de uma comunicação rápida, objetiva e pontual. Então você vê, por exemplo, você pega o Instagram ou qualquer outra plataforma, são coisas rápidas, muitas vezes não verdadeiras, mas que chamam a atenção. Sim. Nós temos aí uma grande discussão sobre a questão da inteligência artificial, Sim. porque você não sabe o que é verdadeiro e o que não é, mas até o momento que alguém descubra que não é verdadeiro, já tem tantas mil visualizações, e aquela pessoa que sabia que não era verdade já ganhou tanta coisa em cima disso. E nós temos o Evangelho. Claro que nós não vamos utilizar dessas artimanhas, dessas questões, né, que são muito frágeis, mas nós podemos fazer diferente. Podemos pegar o que nós temos na paróquia, podemos pegar o que é de bom. Por exemplo, esses dias conversando até com o padre João Batista, vendo algumas experiências, nós temos, por exemplo, na paróquia dele, né, na paróquia André de Soveral, a igreja celebrando nas ruas, vivendo aquela experiência da reflexão bíblica, que é uma coisa belíssima, que a gente tem que evidenciar. Nós temos em outros lugares situações que são para nós também exemplos de vida que acontece e que às vezes a gente não divulga, né? A gente acaba aprendendo ali quando o mal tem uma pauta muito, por essência, ruim, mas que ganha publicidade porque sabe fazer, né? Eu digo, outro dia, quando era seminarista ainda, eu fiz um artigo sobre isso, como a mídia do Estado, algumas partes da nossa mídia, ela vive do mal, do contexto maldoso, do contexto pesado, e dá dinheiro, né? E aí a gente às vezes tem o Evangelho, tem Jesus, tem a credibilidade, mas perde talvez na metodologia, ou talvez em pensar que não vai alcançar. E se a gente pensar bem, a gente alcança. A gente alcança, padre, a gente alcança porque a nossa missão é diferenciada, né? Sim. A nossa missão ela é bem diferenciada e por conta disso, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua missão. Sim. Da sua missão como sacerdote, como coordenador do Comid, né? Que é uma missão, digamos assim, bem específica, é uma missão dentro da missão. Sim. Bom, todo o conselho, toda a comissão, todo o setor em uma arquidiocese ou diocese, ela tem a função de, em nome do arcebispo, fazer um trabalho de coordenação e articulação. Uhum. Eu fui por 4 anos coordenador do setor juventude e sempre tive presente que nós temos expressões que trabalham, temos missões sendo feitas e a gente precisa ser esse elo de comunicação e comunhão entre as partes, né? Nós temos aqui na arquidiocese as Pontifícias Obras Missionárias, um trabalho muito bem feito com a infância e a adolescência, com mais de 80 grupos entre paróquias e comunidades. Temos um trabalho com a juventude missionária que está nesse processo de se reanimar, né, devido a todo o contexto que se dá. A gente sabe que, por exemplo, o Terço dos Homens, quando começou, foi efervescência, depois passou por um período um pouquinho mais estagnado e agora começa porque é o período da maturidade, da maturação. E temos a família missionária, que é uma experiência nova das Pontifícias Obras, que aqui nós temos, aqui na Arquidiocese, em algumas paróquias, e um trabalho feito com as famílias. Nós temos o dízimo missionário, que ainda não está no Comid, mas é uma forma também de querer alcançar, porque é uma forma de fazer missão, claro que é específico, mas também é. Então a gente precisa chegar. Nós temos um trabalho com a participação do Comid também, de um representante da Comissão de Diáconos. Estamos, inclusive, agora em uma comunicação com o seminário. Temos um contexto de encontros para uma conversa, para um projeto missionário para o seminário. Dentro disto, estamos conversando a partir do que está saindo agora do sínodo e do plano de ação, um pequeno projeto de paróquia missionária, que vamos fazer um protótipo lá em Extremóis.
nós não podemos pensar numa coisa fechada. A gente sabe que temos aí 20 anos das missões populares que nós tivemos, muita coisa boa aconteceu, temos coisas ainda que bebemos dessa fonte, setorização e coisas afins, mas que a gente precisa fazer uma missão à luz daquela realidade que é a nossa arquidiocese. Então a gente está pensando dentro de um processo de médio e longo prazo, um projeto com respostas ao sínodo, ao plano e à vida da igreja. Então, o COMIDE tem esse elo. Nós temos o COMIDE, temos o COMIDE, que é o nosso Conselho Missionário Regional, e também temos a definição da CNBB. Então, é importante entender que temos esses elos. E uma das formas que eu gosto de trabalhar muito é fazendo esse trabalho provincial de escuta. Então, vamos ter um momento também de conversar com as equipes de Mossoró, de Caicó, que tem muita coisa boa também vivendo lá. Tá certo. Padre Anderson Madison conversando conosco aqui no Aprendendo com a Igreja deste domingo. A gente vai a um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho com o último bloco do programa de hoje. Você continua ligado aqui que a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 19 de outubro de 2025. Hoje, Dia Mundial das Missões. E falando sobre o Dia Mundial das Missões, sobre as missões, sobre o trabalho missionário, conversamos com o Padre Anderson Madison, que é o vigário paroquial da paróquia de São Miguel Arcanjo, lá em Extremosa, e é também coordenador do Conselho Missionário Diocesano, COMIDE. E eu lembro que o padre também apresenta o programa Música da Minha Vida aqui na Rural de Natal FM. Todos os domingos, às 4 horas da tarde, você já está convidado a acompanhá-lo aqui logo mais às 4 horas. Padre, voltamos então a falar um pouquinho da campanha missionária. Vamos falar agora nas paróquias, padre. Como que as paróquias estão envolvidas na campanha? Na verdade, Luciano, esse material ele é enviado pelas Pontifícias Obras Missionárias, né, desde Brasília. Nós alcançamos sempre, praticamente desde o mês de julho, agosto, contato com as paróquias para que pudessem vir buscar esse material que compõe o cartaz, o livro, o envelope da campanha. Inclusive, é bom reforçar isso, esse fim de semana agora, sábado e domingo, o recurso das coletas são destinados à arquidiocese. A arquidiocese manda para Brasília, para os projetos de Brasília, que mandam a parte para as Pontifícias Obras em Roma, e os projetos que são do Brasil devem ser levados para as Pontifícias Obras, aprovados, são enviados para a sua realidade. Então é importante entender que uma parte prática de ajudar nas missões é colaborar com a coleta missionária deste fim de semana. Mas o projeto que nós temos, né, da missão, o programa da campanha que se faz todos os anos, leva a um processo de uma realidade mais pontual, de encontros. São 4 encontros, um livrinho muito didático, muito prático, com adoração, com texto também, para que as pessoas vivam dentro da sua realidade. O que é que eu digo? Olha, você tem um grupo de oração, tem um grupo de pastoral, movimento, serviço, no trabalho. Você pode fazer o trabalho de reflexão, porque são realidades muito próximas da nossa. Então, a campanha é uma campanha. Não deu para fazer no mês de outubro, também deixa para fazer um pouco mais de novembro. Dá para fazer 1, 2, 3, faz o que puder. Eu acho que é importante ter esse contexto de que nós temos realidades divergentes, diferentes, que devem ser levadas em consideração. Então, na paróquia de Extremosa, que é onde estou, tivemos agora uma formação de animação missionária. O que é que nós fizemos? Nós tivemos um embasamento bíblico da Carta de São Paulo, a esperança não decepciona, foi o Monsenhor que fez. Eu fiquei com a parte da campanha, e o leigo, Edinaldo, que cuidou da parte missionária antes da festa, fez uma reflexão muito bonita daquilo que foi feito, porque nas festas dos padroeiros, muitas paróquias também fazem as suas missões, né? A capelinha, a visita às casas. Então, quem sabe pegar o que já se tem e a partir disso animar para um processo de um contexto missionário. Por exemplo, nós temos, falávamos há pouco dos conselhos missionários
diocesanos e regional e a parte nacional, mas nós temos, por exemplo, aqui na realidade da arquidiocesana, as paróquias, algumas ainda têm os comipas, que são os conselhos missionários paroquiais, que na efervescência da missão era um processo de resposta, né, de continuidade. Tivemos dificuldades, algumas paróquias, em sua maioria, deixaram de ter oficialmente, algumas acreditam que o CPP, o Conselho Pastoral, faz essa parte, só que na verdade a gente sabe que é um ponto que deve ser trabalhado específico, porque, digamos assim, é um processo que se dá pela importância que se deve ter o tema da missão. Então, quem sabe, aí é um sonho, a gente possa com o tempo também viver a experiência de reativar ou ativar os conselhos missionários paroquiais. E aí o Papa Leão, numa palavra muito forte sobre esse Dia da Missão e sobre o contexto missionário que ele tem, né? Devemos buscar juntos ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, dialoga e está aberta para acolher. Esse é o processo. E interessante, né, padre? Porque agora que me ocorreu também, o Papa foi em missão, Sim. ele ficou muito tempo como Sim. missionário aqui na América Latina, né? No Peru, não é? Peru. Exato. É. Então ele fala com propriedade. Com propriedade. Exatamente. A gente pode até achar, talvez assim, como eu digo, a igreja e o evangelho respondem a cada tempo, né? O Papa Leão XIV é a resposta para o tempo presente, depois de 12 anos de Papa Francisco, com tantas novidades e tantas coisas que nos fizeram refletir. O Papa Francisco trouxe ao tempo presente muitas reflexões que precisávamos fazer. E agora o Papa Leão está fazendo a seu tempo, colocando as bases para aquilo que acreditamos ser para os próximos anos da igreja, refletindo acima dos outros magistérios, dos magistérios dos papas anteriores, mas também buscando traçar o que ele pensa, como agora. O interessante, Luciana, é que a igreja não tem essa história de descontinuidade, né? O processo é contínuo, cada um com sua riqueza. E aí essa é a missão. A missão, ela é atuante demais, se atualiza demais. Quando você pensa, por exemplo, na Igreja do Brasil, grandes expoentes no passado de pastores que ficaram em evidências, né? Até porque era preciso, eles estavam ali combatendo muitas realidades difíceis. Eu tive a graça, por exemplo, de ainda conversar e ver e falar com Dom Pedro Casaldáliga, quando eu fui lá em São Félix, uma experiência muito bonita. Ele já estava emérito, mas ainda estava muito atuante, com a voz ainda muito firme. Aí você tem experiências, por exemplo, de Dom Moacir Grec, lá em Porto Velho, né, que também foi um grande defensor da palavra, mas da vida e da missão. Falava, por exemplo, das experiências dele, de quantas vezes foi jurado de morte, quantas vezes teve acidentes na vida dele, e ele perseverou até o fim. Então, são coisas que a gente vai vivendo. No seu tempo foram respostas, e hoje quem são? E quais são? Eu, você que está ouvindo agora, o Evangelho. Nós somos parte dessa resposta. Essas pessoas tiveram coragem. Elas tiveram coragem de, mesmo sem ter muito material, talvez, mas com a força da humanidade e do Evangelho, sobretudo, a perseverar e permanecer. Até hoje são expoentes. Dom Helder Câmara, até hoje é lembrado na Igreja do Brasil, né? Mas quantos Dons Helders, né, apareceu? Dom Helder, Dom Luciano. Dom Luciano Mendes, né? Então, aqui, por exemplo, na nossa arquidiocese, os padres, o Monsenhor Expedito e tantos outros, né, que fizeram e fazem parte da vida do povo, que transformaram a vida em profecia, profecia em vida, e o Evangelho na vida das pessoas. Assumiram a sua missão. O próprio Frei Damião, né? Aí você tem Padre Biapina, Frei Damião, aí você tem um leque de pessoas, o Padre Cícero do seu tempo. E aí eu pergunto, e hoje, quem são? Sou eu e você com a comunicação, com seu testemunho, eu como sacerdote. Fiz 9 anos de sacerdote, né? Já estou na 4ª paróquia, eu acredito. Eu estou vivendo essa itinerância missionária. Eu fui vigário paroquial em Paramirim, fui pároco, criamos a área pastoral em Pirangi do Norte e fui pároco lá. Fui para São Rafael, que é a última paróquia da arquidiocese, lá, 220 quilômetros daqui. Vim para Macaíba, passei poucos meses, fui para Pedro Velho, agora estou em Extremóis como vigário paroquial. São experiências ricas, oportunas, e a gente vive isso na vida. Então, acredito. Agora o Dom me chama para viver essa experiência da missão, quase 10 anos depois de sacerdote, e eu agradeço, que é como se fosse uma resposta ao tanto que a igreja já me deu para esse tema também. Agora, padre, a gente já está se encaminhando para o final do programa, e eu queria pontuar com o senhor 2 coisas. A primeira
é justamente o jubileu que a gente está vivenciando agora, que tem essa parte missionária muito forte dentro do jubileu, e também o sínodo, que vai ser de fundamental importância para os próximos anos da Arquidiocese de Natal. E um dos eixos é justamente aquilo que o senhor tinha comentado, que é a missionariedade, né? Então, o que a gente pode esperar em termos de missionários, né, de missionariedade dentro da Arquidiocese de Natal para os próximos anos? E eu queria que o senhor também orientasse as pessoas, padre, para essa questão do ser missionário. Eu me sinto chamado a ser missionário. O que eu faço? Como que eu procedo? Quem que eu procuro? O que eu devo fazer? Então vamos por partes, sim, mas vamos tentar contemplar tudo. Bom, então nós estamos vivendo, eu dizia para Dom João, um tempo oportuno, né? Das respostas do sínodo arquidiocesano e também da experiência do jubileu. E estamos agora, depois de um tempo, preparando já o plano pastoral da arquidiocese. E como você falou, nós sabemos que o eixo da missão, ela está missão e evangelização nas realidades urbanas e digitais. É mais ou menos isso, né? O eixo está quase mais ou menos. É claro que vai ter o plano pastoral aí, mas o ponto é este. Então nós sabemos que para evangelizar hoje passa por esse contexto urbano. Ah, padre, mas eu estou lá na parte mais rural. Não, a cabeça, a dinâmica é urbana. Não é só uma questão de região, é uma questão de existência, né? Então passa por isso. Por outro lado, a questão digital, que falávamos há pouco, né? Como a gente pode alcançar e de que forma essa forma digital pode também ser um grande campo que já é de evangelização. Aí parte do princípio de que não é o que eu digo, não é o que um comentador fala, não é simplesmente o que um padre disse, nem muito menos um missionário falou, nem um cantor me disse, é o que Jesus fala. Esse é o princípio do processo, né? Então, na igreja de Natal, nós temos agora esse momento feliz do sínodo. Vamos escutando, já estamos vendo algumas respostas. O projeto missionário parte do que nós já temos. Falava isso. A arquidiocese já tem muita coisa acontecendo. Falávamos há pouco do texto dos homens, a mãe peregrina, os ministros da Eucaristia e todas as pastorais, serviços, movimentos. A PASCOM é missionária por essência e por definição e por consequência. Mas quem sabe a gente precisa dialogar mais nesse sentido para lembrar dessa realidade. Por que eu estou aqui com você? Qual é o sentido? É para me dizer quem eu sou? Não. É para dizer o que a igreja faz. A sua própria missão como comunicador. Você está o tempo todo divulgando o que a igreja faz, né? Então, a importância de lembrar o agente da PASCOM que ele é missionário, que ele não é só técnico. Eu lembro quando eu estava muito ligado à PASCOM, me perdoe falar sobre isso, como às vezes a técnica ela quer sobressair a realidade espiritual e humana, quando não deve. É o contrário. A técnica é consequência, né? Bom, então você vê o quanto nós precisamos hoje trabalhar esses meios. E aí, como ser missionário? Primeiro, assumindo o batismo, trabalhando na sua realidade. Dê testemunho na sua realidade, na sua casa, na sua paróquia, no seu trabalho. Mas se você tem um chamado a mais, Deus confirmará. Mas se você tem, é uma experiência que deve ser conversada, né? Por exemplo, nós temos hoje uma certa dificuldade de enviar padres para outras dioceses. Como você falou há pouco, a gente quer ficar muito mais aqui onde nós estamos. É um desafio. Mas que a gente pode, por exemplo, tem dioceses no Brasil que manda para outros países, vai para outro lugar. Quando eu estava lá em Porto Velho, pessoas que eram de Maringá, trabalhavam na rádio lá da diocese de agora esqueci o nome da diocese lá, mas vinha para ajudar na rádio da cidade, da diocese, né? Então, é mais ou menos isso. E eu acho que esse é o processo. Assumir na sua realidade pessoal, na sua realidade territorial mais próxima, e a partir do testemunho, Deus vai confirmando todas as coisas. Tá certo, então. Padre Anderson Madison, vigário paroquial da paróquia de São Miguel Arcanjo, em Extremoz, coordenador do Conselho Missionário Diocesano, COMIDE, esteve conosco no programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 19, Dia Mundial das Missões. Padre, muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua vinda hoje aqui aos estúdios para a gente ter esse bate-papo sobre as missões. Luciano, muito obrigado a você, amigo ouvinte. E eu peço desculpas pela voz, mas fiz o esforço de estar aqui porque eu sei da importância desse veículo
e da data de hoje, né? Hoje é domingo das missões e é muito importante. Então, muito obrigado a você, persevere, e a todos o meu abraço, que Deus abençoe a cada um. O programa vai ficando por aqui, lembrando que o Padre Anderson, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, apresenta o programa A Música da Sua Vida. É um programa muito bacana, que vale a pena você conferir às 4 horas da tarde aqui na Rural de Natal FM. E você continua ligado aqui com a gente, que daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa ao vivo da Catedral Metropolitana de Natal. O programa Aprendendo com a Igreja vai ficando por aqui. Domingo que vem nós temos um novo encontro às 10 horas da manhã aqui na Rural de Natal FM. A todos, uma abençoada semana e até lá. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som